Hoje eu quero conversar com você pai, você mãe, você professor, você igreja. Vocês já se sentiram perdendo seus filhos para o mundo das telas bem aí na sua frente? Eu quero dizer uma coisa, vocês não estão sozinhos. Nós estamos criando uma geração que desliza os dedos na tela antes mesmo de saber falar. E a pergunta urgente que paira no ar é a seguinte: nós estamos ensinando nossas crianças a usar a tecnologia ou estamos deixando que a tecnologia use as nossas crianças? Nós estamos numa era em que o celular não é apenas um acessório. Ele é um companheiro constante. É como se ele fizesse parte do nosso próprio corpo. Há 20 anos atrás, poucos imaginavam que um objeto tão pequeno se tornaria tão poderoso, tão influente e, às vezes, tão perigoso. Hoje, os nossos filhos já nascem em um mundo digital. Eles não perguntam o que é a internet. Eles apenas usam a internet com uma habilidade impressionante, deslizando seus dedos sobre telas, sobre teclados e assim entrando num mundo virtual que muitas vezes se torna tão ofensivo e tão perigoso. Como pais educadores adventistas, nós precisamos nos perguntar a todo instante, com coragem e consciência: estamos ensinando nossos filhos a usarem a tecnologia ou estamos deixando que a tecnologia use nossos filhos? Pare para pensar nesta pergunta. Ela é muito importante. Comecemos por um terreno que raramente nós colocamos em palavras ou verbalizamos. Nós vamos falar das dores que todos sentimos, as dores invisíveis. Elas estão na sala de casa, elas estão no quarto, elas estão na escola e sim, dentro da igreja também. Sabe por quê? Porque a tecnologia tem causado estas dores. As dores que muitas vezes nós não vemos. Em 2023, no Brasil, uma adolescente de 14 anos precisou ser internada após passar 3 dias praticamente sem dormir, presa em jogos online. Os médicos diagnosticaram sintomas semelhantes ao da dependência química. Essa notícia repercutiu justamente porque mostrou que a dependência digital já é considerada transtorno de saúde mental. Antes nós nos preocupávamos apenas com as drogas, mas hoje temos uma preocupação maior que muitas vezes não damos atenção. Em 2021, uma pesquisa do jornal norte-americano, Jornal da Adolescência, revelou que 59% dos pais sentem culpa por oferecer celular aos filhos como babá digital, especialmente em momentos que eles estão cansados ou sobrecarregados por tarefas domésticas. Se você é pai, mãe, professor ou líder do Ministério Infantil, talvez você também esteja carregando essas dores silenciosas. Sabe que dores são essas? O medo de perder seus filhos para as telas, a culpa de entregar o celular para conseguir fazer o almoço, lavar a roupa, limpar a casa, terminar algum outro serviço doméstico, a exaustão de repetir os mesmos limites todos os dias para os filhos, a guerra das notificações dentro de casa. E os filhos também sentem dores invisíveis. Crianças lidando com solidão disfarçada de vídeos coloridos, adolescentes soterrados por curtidas, filtros, pornografia, cyberbullying e vergonha do próprio corpo. Muitos pais me dizem que sentem falta de tempo e até um medo profundo de perder os filhos para esse mundo invisível da internet. Mas essa é uma realidade e temos que aprender a lidar com essa realidade e encontrar soluções. Mas não são só os pais que sofrem. As crianças também carregam as suas dores. A solidão disfarçada de vídeos sem fim, um sono ruim, a comparação constante com os coleguinhas e aquele medo de ficar de fora das conversas e modinhas digitais. E os adolescentes? Ah, os adolescentes, a carga é ainda mais pesada. As suas dores, às vezes, são insuportáveis. A pressão social, o cyberbullying, exposição à pornografia, vício em jogos, a busca desesperada por serem aceitos virtualmente, a vergonha que tem do próprio corpo, madrugadas em claro no celular ou no computador e o cansaço que chega quando tudo acaba. Os professores também não escapam desse cenário. Muitos relatam a distração constante em sala de aula, o desinteresse crescente e a dificuldade de competir com a atenção fragmentada causada por esse excesso de telas. Mal conseguem dar aulas e competir com o virtual se torna uma tarefa muito difícil.
E o que dizer das famílias? Quantas vezes as refeições, que deveriam ser momentos de conversa, espiritualidade e comunhão, se transformam em silêncio, cada um mergulhado na sua própria tela. Não há contato visual, não há conversa. Perdemos tempo precioso que não vai mais voltar. Momentos que poderiam fortalecer os laços, aproximar os corações, não existem mais. A tecnologia está moldando não só os hábitos, mas a alma da família. E isso é muito triste. A escritora Ellen White já alertava: Satanás sabe que a mente humana será cativada pelas coisas que veem e que ouvem. E por isso ele apresenta atrações enganosas para desviar a atenção de Deus. Este texto está lá em Mensagens aos Jovens, página 274. A Bíblia nos chama a guardar o coração. É o que está escrito lá em Provérbios 4, 23. Não porei coisa má diante dos meus olhos. E encher a mente com o que é verdadeiro e puro, lá em Filipenses 4:8. Deus já nos deu a receita. Se nós seguíssemos as orientações divinas, quanto sofrimento e dor nós pouparíamos. Isso é temperança. Não é demonizar a tecnologia, mas é disciplinar o uso para a glória de Deus. Nós estamos aqui para isso. Ellen White também orienta, no livro Testemunhos, volume 3, que todos devem vigiar os sentidos, pois são as avenidas da alma. Essa frase sozinha já é um verdadeiro manual de mídia, porque os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos são portas que nós precisamos guardar. Por essas portas podem entrar lixo e podem entrar tesouros. Nós vamos decidir o que vamos deixar entrar. Davi já nos aconselhava a não colocar diante dos nossos olhos coisa injusta. Paulo, lá em 1 Coríntios, diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quem controla a tela, controla a mente. E como esses princípios se aplicam hoje? Crianças que trocam o brincar por vídeos infinitos. Pré-adolescentes que vivem a angústia de não pertencer. Adolescentes afogados em comparações e noites sem dormir. Pais tentando resgatar filhos que parecem estar longe. Professores tentando competir com TikTok, com YouTube, com memes, para ver se conquistam a atenção dos alunos. Famílias se afastando em silêncio, mesmo morando todos debaixo do mesmo teto. E a pergunta que ecoa é: quem está educando as nossas crianças? É a palavra de Deus ou os algoritmos? A tecnologia, ela pode ser uma bênção, mas também pode ser uma armadilha. Tudo vai depender de quem segura o controle, de quem está por trás daquilo que os nossos filhos e a nossa família vai acessar, o tempo que vão gastar. Em 2021, lá na Itália, uma menina de 10 anos morreu após participar de um desafio no TikTok, em que as crianças eram incentivadas a prender a respiração até desmaiar. Outro dado alarmante foi um levantamento do Hospital das Clínicas da USP, em 2022, que mostrou que adolescentes que usam celular após as 22 horas apresentam 30% mais chances de sofrer de insônia e depressão. Então, como vimos, a própria ciência, através das pesquisas, comprova que a tecnologia trouxe facilidades, mas quando usada em excesso cobra um preço muito alto. Um preço muito alto no corpo, na mente, no espírito e na segurança da família. Também afeta a saúde física, desenvolvendo um sono ruim, contribuindo para a obesidade, a síndrome do olho seco, contribui também para a ansiedade, a depressão, a nomofobia, que é o medo de ficar sem celular, afeta a espiritualidade, menos tempo de oração, pouca leitura da Bíblia, falta de louvor e culto familiar. Afeta a segurança, porque teremos acesso à pornografia, ao cyberbullying, exposição aos estranhos, a perda de privacidade. Jonathan Haidt, no seu livro A Geração Ansiosa, ele faz as seguintes recomendações: nada de smartphone antes dos 14 anos, nada de redes sociais antes dos 16 e nada de celular na escola. Ele também orienta a ter muito mais brincadeiras reais e conclui dizendo que a tecnologia é uma ferramenta, não é um substituto de vida. Não pode ser o senhor da casa. A família deve controlar a tecnologia e não o contrário. E como hoje está tudo trocado, né? Parece que é a tecnologia que manda na gente, manda na nossa família, manda na nossa casa e, se bobear, manda na igreja. Mas existem benefícios também quando a tecnologia é bem usada.
Durante a pandemia da Covid-19, em 2020, a revista Adventista trouxe uma matéria dizendo que crianças adventistas do interior de Minas Gerais gravavam vídeos simples contando histórias bíblicas. E um desses vídeos, contando o Salmo 23, o Salmo do Pastor, alcançou mais de 5.000 visualizações em poucas horas. Estas crianças usaram a tecnologia com um motivo muito bom. Sim, meus queridos, as telas não são vilãs por si só. Quando bem usadas, elas aproximam famílias e amigos, elas podem ajudar na educação, sim, estimulam a criatividade, tornam-se ferramentas de evangelismo. Famílias juntas podem sentar-se e assistir documentários, usar aplicativos da Bíblia, ouvir músicas cristãs, participar de cultos online juntos. Jonathan Haidt ainda defende o uso, mas com limites. Nicholas Carr alerta sobre a distração, mas ele afirma, usada com propósito, a tecnologia enriquece. E Ellen White resume com muita sabedoria, numa época em que nem existiam celulares, mas ela diz a verdadeira educação envolve todo o ser e todo o período da existência. Então não devemos deixar para educar os nossos filhos em nenhuma área, apenas quando eles estiverem grandes, é desde pequenininho. Eles precisam entender que a tecnologia não precisa ser uma vilã e que o segredo é simples. O uso deve ser com propósito e sempre com Deus no centro. As telas podem ser pontes. O desafio não é rejeitá-las como se fosse algo do mal, mas é guiar o uso com sabedoria. Isto fará toda a diferença. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde reconheceu oficialmente o transtorno por uso de videogames como uma condição de saúde mental. Isso mostrou que o uso precoce e sem limite das telas não é apenas uma fase, mas pode ter consequências sérias. Por isso é tão importante que a gente monitore, oriente, eduque, esteja sempre atento, pois isso vai afetar o desenvolvimento infantil e, consequentemente, de toda a vida. Na educação digital, cada idade pede um cuidado. O princípio é o mesmo, a tecnologia com limites e presença real. A tecnologia faz parte da realidade atual, mas pode ser apresentada com sabedoria e com sensibilidade. Não podemos tirar a tecnologia da vida das crianças, faz parte, mas devemos controlá-la. O que hoje chamamos de tempo de tela é, na verdade, formação de caráter, formação de hábitos, que vão acompanhar a criança por toda a vida. Não é apenas uma diversão, um passatempo, é formação. Ellen White nos lembra com clareza: pais, lembrai-vos de que vosso lar é a escola de vossos filhos. Aqui está a primeira classe em que eles hão de estudar. Quão importante isto é, pais! O seu lar, o nosso lar, a nossa casa é a primeira escola. E o que os nossos filhos estão aprendendo ali? E essa escola inclui, sim, a educação digital, porque ela está presente nos dias de hoje. De 0 a 2 anos, a orientação é que a criança não tenha nada de telas, exceto videochamadas com familiares para falar com o vovô, com a vovó, com o tio, com o papai, com a mamãe. Nessa fase, o que mais importa é o olhar, é o abraço, é o toque, é o colo. É disto que a criança precisa para ser madura emocionalmente. De 2 a 5 anos, a orientação é até 1 hora por dia. E sempre com um adulto ao lado explicando e interagindo, para que a criança não caia em nenhuma arapuca. A tela nunca deve substituir o brincar, o correr, o explorar o mundo real. Isto vai evitar inúmeros problemas. De 6 a 12 anos, o uso deve ser moderado, sem jogos violentos, sem celular no quarto sozinho. É tempo de fortalecer valores, amizades reais e curiosidade saudável. A criança precisa estar conectada com outras, não com o mundo virtual. De 13 a 15 anos, celulares básicos com supervisão constante. O diálogo precisa ser diário, firme e afetuoso. Os pais devem estar cientes de tudo. A partir dos 16 anos, a autonomia aumenta um pouquinho, mas o acompanhamento continua sendo essencial. A confiança mútua e o exemplo continuam sendo os melhores filtros. Os pais precisam estar presentes, conversando, dialogando, verificando o que estão vendo, deixar o canal da comunicação aberto. Cada fase da infância e da adolescência pede uma abordagem específica, mas o princípio é o mesmo. Sabe qual é? A tecnologia com propósito, presença real da família e olhos fixos no que edifica. Assim, você pai, você filho, você família, aprenderão juntos que a tela pode ser uma ferramenta de crescimento e nunca uma escravidão.
Quantas crianças, jovens, adolescentes, adultos estão escravos da tecnologia? Como as famílias e a igreja podem agir para que haja mais controle e aproveitamento da tecnologia? Em 2019, uma igreja adventista em Michigan, nos Estados Unidos, lançou um projeto muito bacana chamado Tech Free Sabbath. No início do culto, as famílias eram convidadas a deixar os celulares em uma caixa, lá na sua casa. E o resultado foi surpreendente. As crianças passaram a interagir mais, as famílias cantaram juntas, adolescentes começaram a pedir que a prática fosse repetida nos sábados seguintes. Que ideia legal, não é? Que tal você começar a fazer aí na sua casa? Outro exemplo legal aconteceu em 2022. Uma escola em São Paulo implementou um projeto chamado Hora da Conversa. Neste projeto, durante o recreio, os alunos eram convidados a deixar os celulares guardados e participavam de jogos de tabuleiro, de rodas de conversa e leitura bíblica em grupo. E sabem o que aconteceu? O índice de conflitos durante o recreio caiu 40% em 3 meses. Foi uma queda muito significativa e as crianças passaram a interagir melhores umas com as outras. Nós já entendemos. As telas invadem todos os espaços da vida. Invadem a sala de estar, o quarto das crianças, a mesa das refeições, a cama do casal. E por mais assustador que pareça, elas também invadem o momento do culto, seja ele familiar ou na igreja. Olha ao redor durante o culto, lá na sua igreja. Quantas crianças estão com os olhos fixos na tela e desconectadas de tudo o que está acontecendo à sua volta? A babá eletrônica está sendo levada até mesmo para o lugar onde a criança deveria estar aprendendo sobre reverência, espiritualidade, aprendendo que ali é o lugar de um encontro especial com Jesus, com o Papai do Céu. Na igreja, durante o culto, quantas crianças estão conectadas às telas e desconectadas da adoração? É triste essa realidade. Não são somente crianças, muitos pais também. E o que então podemos fazer? A primeira coisa é estabelecer regras claras. As crianças precisam de limites definidos, horários específicos para o uso, locais apropriados e com firmeza os pais devem dizer nada de celular durante as refeições ou durante os cultos. Regras claras transmitem segurança. Acompanhar de perto, regras sozinhas não bastam. É preciso segurança. Sente-se ao lado, pergunte o que você aprendeu com este vídeo. Dialogue, escute, compartilhe ideias. O acompanhamento constante transforma a tela em ponte para o coração em vez de barreira. Ao invés de ficar gritando apenas, não pegue o celular, largue esse celular, que tal sentar-se ao lado e participar de maneira positiva? Dê o exemplo. Os pais, professores devem autorregular-se primeiro. É incoerente você exigir que a criança largue o celular se você mesmo passa o tempo todo nele. O maior sermão é um testemunho silencioso. Então, você precisa se controlar, se autorregular antes de exigir das crianças e adolescentes. Crie alternativas reais. Se a tela for a única fonte de entretenimento, ela sempre vai vencer. Ofereça outras alternativas. Mas quando você oferece tempo ao ar livre, leitura em família, jogos de mesa, projetos de serviço, a criança descobre que a vida real é muito mais rica e mais interessante e divertida do que qualquer aplicativo. Não se trata aqui, queridos, de rejeitar a tecnologia, mas sim de redirecioná-la para a edificação espiritual. Se a criança não tem nada mais atrativo para fazer, as telas serão sempre a melhor opção. E uma dica prática, institua o sábado sem telas. Mas imagine o impacto de um dia inteiro de comunhão com Deus, de relacionamento com a família, de conversa sem pressa, de contato com a natureza. Esses simples gestos podem resgatar o verdadeiro significado do sábado e fortalecer os laços familiares que são os mais importantes, são aqueles que realmente importam. Família e igreja têm a missão de ensinar que a tecnologia pode servir, mas nunca, 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 nunca governar. Nós devemos governar a tecnologia, não ela nos governar. Quando olhamos para Cristo e usamos as ferramentas com equilíbrio, os nossos lares se tornam lugares de comunhão, de aprendizado, de vida plena.
O lar se torna um refúgio onde todos vão querer estar. Pais, professores e líderes, Deus nos chama para sermos guardiões da infância. O celular pode ser uma bênção ou uma maldição. O futuro emocional e espiritual das crianças depende do que a gente ensina hoje. Jesus, ele disse, deixai vir a mim os pequeninos. É isso que nós devemos fazer, levar os pequeninos para Jesus. Mas será que nossos filhos estão tendo tempo para irem a Jesus? Ou estão ocupados demais com as telas? Deus deseja que cada lar seja uma pequena escola missionária, está lá no Lar Adventista. Isso inclui ensinar a usar as ferramentas digitais para a glória de Deus. Não tem mais como tirar essas ferramentas das mãos das nossas crianças e adolescentes, mas tem como ensiná-los a usar. Nosso maior chamado é protegê-los do que não se vê e que muitas vezes entra pelas telas. A tecnologia pode nos dar conforto, pode nos dar praticidade, até distração. Mas só a presença do nosso Deus pode dar direção, identidade e eternidade. Nada mais nos dará o que é mais precioso. Por isso, eu quero fazer um apelo, que não é só para os pais, é para toda a família. É também para os professores que trabalham com crianças e adolescentes. É também para você que é líder de igreja. O meu apelo é que nunca mais deixemos uma tela ocupar o espaço que é de um abraço. Que nunca troquemos uma conversa verdadeira por um vídeo animado. Que não permitamos que o silêncio das refeições seja preenchido por notificações, mas por orações sussurradas, olhos nos olhos e presença de verdade. Esteja presente de verdade. Que ao fim de cada dia, os nossos filhos possam dormir não com o brilho azul de uma tela fria, mas com a certeza de que foram vistos, de que foram ouvidos, de que foram abraçados, de que foram guiados até Jesus. Porque a eternidade começa nas pequenas escolhas que fazemos agora. E quão importantes são essas escolhas. E hoje, a sua escolha pode mudar uma vida, a vida do seu filho. Que cada pai aqui, que cada professor, cada líder de igreja decida ser exemplo no uso equilibrado da tecnologia. Que cada criança aprenda a dominar a tecnologia e não ser dominada por ela. Que cada família escolha com intencionalidade transformar o lar em um espaço de presença, de diálogo e de comunhão. Que cada professor ajude seus alunos a usarem o celular como ferramenta de fé, de criatividade e de serviço. Que cada igreja assuma o compromisso de educar, apoiar e oferecer alternativas saudáveis, sendo um refúgio e exemplo para as novas gerações. Ah, se todos ouvissem esses conselhos. A tecnologia pode ser uma bênção ou pode ser uma armadilha. Tudo depende de quem está com o controle nas mãos. Eu lembro quando eu era criança, meu pai dizia em relação à TV, o mesmo botão que liga, desliga. Vamos devolver este controle para onde ele sempre deveria estar, nas mãos de Deus. Se nós deixarmos que Deus controle até a tecnologia que nós temos nas nossas mãos, quão diferente será a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida da nossa família, a vida da nossa igreja. Lembre-se, o mesmo botão que liga, desliga. Controle. Não com raiva, com brigas, com punições, com intransigências, com amor, com carinho, atenção, diálogo, presença. Ajude os seus filhos, suas crianças a entenderem que a família é mais importante que a tecnologia constante. Que o olho no olho, o abraço, o toque, o diálogo, a conversa em família é muito mais gostoso do que estar conectado com pessoas virtuais, com coisas virtuais. E que o céu nos espera. Mas para estarmos lá, precisamos evitar que coisas ruins entrem pelas janelas da alma. Espero que você tenha aprendido coisas importantes através desse vídeo e que elas façam a diferença na vida da sua família e na sua vida. Um grande abraço.